Ministro, o candidato Lula, do PT, menciona mais de uma vez que esta operação foi uma mentira, uma tentativa de tirá-lo do páreo das eleições. Eu gostaria que o senhor primeiro comentasse a sua visão sobre o que foi dito, então, pelo candidato Lula ao William Vac. Boa noite. Boa noite. Primeiro, boa noite a todos. E eu queria agradecer a oportunidade de ter esse direito de resposta, porque fui citado, fui inclusive ofendido. O que a gente tem que deixar muito claramente aqui, inicialmente, é que o ex-presidente Lula mente, ele está sendo mentiroso, porque, primeiro, ele não foi absolvido e nem inocentado, isso é muito claro. Eu proferi uma sentença contra ele, como juiz, aplicando a lei, e o condenei por corrupção e lavagem. Outra mentira dele, ele coloca como se tivesse sido eu apenas que tenha praticado esse ato, mas a minha sentença foi confirmada pelo tribunal em Porto Alegre, por outros 3 magistrados profissionais, que confirmaram a condenação dele por corrupção e lavagem de dinheiro. Depois, essa decisão foi confirmada de novo em Brasília pelo STJ por outros 5 magistrados. Ele ainda foi condenado no processo do sítio de Atibaia, em relação ao qual até hoje ele não deu uma explicação por que as empreiteiras Odebrecht e OS fizeram obras e reformas milionárias, no sítio que ele utilizava como se fosse proprietário. Ele foi condenado nesse processo por uma outra pessoa, por uma juíza corajosa de Curitiba. E essa decisão também foi confirmada no tribunal em Porto Alegre. Então não fui eu apenas, foram vários juízes que o condenaram, que viram as provas e o reputaram culpado. Depois houve anulação, 3 anos depois, pelo Supremo Tribunal Federal, num julgamento que eu reputo um grande erro judiciário, do Supremo Tribunal Federal, mas ainda assim o próprio Supremo Tribunal Federal jamais disse que o presidente era inocente ou o absolveu no mérito das acusações. Então pende sobre o Lula, sobre o candidato, uma nuvem negra que são as condenações e as provas da corrupção na Petrobras durante o governo dele, que ele não explicou, porque não é um caso de corrupção isolado no tempo e do espaço. O que foi revelado pela Lava Jato, e todo mundo bem sabe, é a corrupção vinculada a um projeto de poder, assim como foi no caso do Mensalão. Algo muito diferente desse quadro, em que o presidente mente, no sentido de que ele pretende combater a corrupção ou pretendeu combater a corrupção no passado. Quem pretende fazer isso não instaura uma perseguição e uma difamação contra aqueles que cumpriram apenas o seu dever. Ministro, eu quero aproveitar a sua participação aqui no CNN Prime Time para te perguntar sobre uma outra questão também que envolveu o seu nome agora no último dia 3 de setembro, em que a Justiça Eleitoral cumpriu mandados de busca e apreensão na residência do senhor, que é candidato ao Senado pelo Paraná, aí pela União Brasil, por conta da impressão, de santinhos que estariam irregulares, segundo denúncia feita por uma série de partidos. Eu gostaria que o senhor também trouxesse a sua resposta em relação a essas irregularidades que foram apontadas aí na apreensão destes materiais de campanha considerados irregulares. Como que o senhor viu essa operação? Perfeito. Olha, no tempo da Lava Jato, em que eu era juiz e aplicava a lei, porque tinha um grande escândalo de corrupção, nós não recuamos, não varremos sujeira para debaixo do tapete. Nós ordenávamos busca e apreensão e o que nós escolhíamos? Milhões de reais em suborno que havia sido desviado dos cofres públicos por diretores da Petrobras nomeados pelo Lula, por gerentes da Petrobras nomeados dentro desse grande esquema de corrupção. O que nós vimos nessa última data, essa busca e apreensão na minha residência, foi uma tentativa clara de intimidação do PT. O PT fez uma representação dizendo que os santinhos, o material impresso na minha campanha, a letra do nome dos suplentes, estava menor do que o exigido ali pela regulamentação. Esse tipo de irregularidade a gente vê na propaganda de vários candidatos e algo não intencional. Um erro, talvez, aqui da campanha, bastaria ali uma notificação, uma informação, olha, arrume o material. Mas não, eles quiseram fazer uma busca e apreensão, e aqui eu não culpo a Justiça Eleitoral, eu respeito as instituições, mas o PT quis fazer uma busca e apreensão na minha casa com o objetivo claro de me constranger, que vai exatamente nessa linha. Eles querem perseguir e punir todos que cumpriram o seu dever contra a corrupção e que desagradaram o partido.
Por isso eu acho muito engraçado quando eu vejo algumas pessoas do PT e seus aliados falando em defender a democracia. Que democracia é essa? Que juiz que cumpriu o seu dever, que promotor que cumpriu o seu dever, que delegado que cumpriu o seu dever, são perseguidos pelo PT. Esse é um prenúncio do que nós teremos caso o Lula venha a ser eleito. Espero que não seja, e eu tenho colocado de maneira muito clara aqui, Lula e o PT são atualmente meus adversários. Na época da Lava Jato, eu era o juiz cumprindo o meu dever. Agora estou entrando na política e eu tenho que refutar e eu tenho que combater essas tentativas de perseguição. Isso não é algo que reflete um sentimento do PT de que ele reconhece os erros no passado. Pelo contrário. E, aliás, o próprio presidente vem em rede nacional, me desculpe aqui a sinceridade, mentir a respeito, dizendo que foi absolvido ou inocentado, nunca foi e jamais será. Ministro, antes da gente passar só a pergunta aqui para colegas que também querem questioná-lo sobre outros assuntos, o senhor está mencionando mais de uma vez a perseguição que o senhor tem sofrido e que sofreu como juiz que cumpriu o seu dever. Mas o Supremo Tribunal Federal mencionou mais de uma vez que a Justiça Federal foi incompetente, teve incompetência, teve parcialidade no julgamento dos casos envolvendo o ex-presidente Lula. O senhor, em nenhum momento, reconhece que tenha havido que o senhor tenha ultrapassado um limite na hora de julgar estes casos, de fato? Na forma como o senhor atuou com o Ministério Público Federal? Ou justamente pelos motivos da Justiça Federal apontarem que o senhor foi incompetente na hora de analisar estes casos ou de julgá-los? Eu posso te dizer com muita tranquilidade, quem foi condenado e preso na Operação Lava Jato se encontra em uma dessas duas situações. Ou pagou propina, ou recebeu propina. E o que nós tínhamos era um passado de impunidade no Brasil da grande corrupção. Quantos e quantos escândalos nós vimos e nada acontecia. E a Lava Jato, ela foi feita, foi um marco que quebrou essa impunidade. E ela não foi o trabalho de um juiz, de um procurador, de um delegado. Foi um trabalho da sociedade que deu apoio. Começou aqui no Paraná, teve um grande apoio da população paranaense. Muita gente me diz, inclusive, que só foi possível porque começou no Paraná. Depois ganhou um apoio da opinião pública nacional, daqueles milhões de brasileiros que saíram às ruas protestando. Então, todas essas pessoas foram enganadas. Não tem 6 bilhões de reais que a Petrobras já declarou oficialmente, que retornaram aos cofres da Petrobras por conta da investigação da Operação Lava Jato. Eu ouço, às vezes, falar de excessos da Operação Lava Jato. Quais foram os excessos? Criminosos que foram presos? Isso é império da lei. Isso é governo de leis. É assim que se faz aí uma grande democracia. Agora, eu estou me colocando como candidato ao Senado, pelo Paraná. Eu quero retomar essa bandeira do combate à corrupção, da segurança pública e levar isso para o Senado. Porque a gente precisa ter um Senado forte e atuante para combater esse tipo de patifaria e evitar a volta da corrupção do PT, caso ganhe as eleições. Espero que não aconteça. O senhor terá o espaço que cabe ao senhor para justamente contar suas propostas e falar de sua campanha eleitoral, mas agora eu quero passar uma pergunta aqui ao nosso colega Yuri Pita. Vamos lá, Yuri. Obrigado, Evandro. Boa noite, ministro. O senhor falou que eu ia perguntar ao senhor, mas acho que o senhor já respondeu a minha pergunta quando o senhor disse que o PT é o seu adversário, que o senhor entrou na política. Posso inferir que depois da sua eleição, ganhando ou não a eleição para o Senado, o senhor vai continuar em campanha a favor de Bolsonaro e contra o ex-presidente Lula, que o senhor não quer que volte ao poder. Mas o senhor falou também que a Lava Jato foi o primeiro momento em que houve condenação de autoridades, sendo que o senhor mesmo participou no gabinete da hoje presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, como juiz, da ação penal 470, o julgamento do mensalão, que levou à prisão ex-ministros como José Dirceu, ex-deputados como Roberto Jefferson, Valdemar Costa Neto, hoje presidente do PL, ao qual está afiliado o presidente Jair Bolsonaro. Minha pergunta ao senhor, o que leva o senhor a crer que, no quadro atual que estamos, com Lula e Bolsonaro indo para o segundo turno da eleição presidencial, vai haver diferença no enfrentamento da corrupção com Bolsonaro e não com Lula, sendo que
Bolsonaro está num partido de uma pessoa que foi condenada no Mensalão e sendo que sabemos que há uma série de questões que o presidente ainda não se explicou, como, por exemplo, essa questão que está vindo à tona sobre os imóveis comprados pela família do presidente. Bem, o Mensalão merece também todos os elogios. Agora a gente tem que colocar e distinguir que a Lava Jato rompeu com esse padrão de impunidade numa magnitude mais ampliada, sem tirar qualquer mérito do Mensalão. Foi um marco, inclusive, o Mensalão abriu as portas, o julgamento, a condenação, abriu as portas para a aplicação de uma justiça penal mais efetiva àqueles poderosos que sempre tripudiaram contra a população. Porque esse dinheiro desviado da corrupção é aquele dinheiro que falta no posto de saúde, é o dinheiro que falta muitas vezes na transferência de renda, é o dinheiro que falta na obra pública. A gente sabe disso. A população sofre por conta desse motivo. Agora, por que eu me estou colocando, Yuri, como candidato? Eu quero levar essa bandeira de volta lá. Realmente, essa bandeira foi deixada um pouquinho de lado. A gente tem aí o que a gente viu na pandemia, definiu outras prioridades e teve também uma reação política muito forte desse sistema da corrupção, da velha política, que quer impunidade de volta. O que eu tenho feito? Me colocado como candidato ao senador e tenho empunhado aquelas bandeiras que muitos deixaram para trás por oportunismo. Fim do foro privilegiado, a volta da execução em segunda instância, o resguardo e a proteção das autoridades que se envolvem e realizam investigações contra poderosos. Eu acho que esse é o debate relevante. Por exemplo, o Lula foi indagado se ele respeitaria a lista tríplice para a indicação do Procurador-Geral da República. Ele não respondeu. Ele não consegue, aliás, responder com facilidade qualquer pergunta relacionada aí a combate à corrupção, porque ele tem o telhado de vidro nesse assunto. O que a gente tem que fazer? Vamos buscar a institucionalização da lista tríplice para a indicação do Procurador-Geral da República. O atual procurador também não foi da lista tríplice, candidato. Oi? O atual procurador-geral também não fazia parte da lista tríplice. Não, perfeito, mas isso que eu estou falando. Se a iniciativa não vem do presidente da República, que venha do Senado. Cadê o Senado forte e atuante que a gente precisa? Cadê os nossos Rui Barbosa, Joaquim Nabucos, aqueles que destacaram tanto no passado? Porque o espaço de transformação do país para melhor, para a gente melhorar a vida das pessoas e não ficar apenas melhorando a vida dos políticos, pode vir de outras instituições que não a presidência da República, pode vir do Senado. Por isso, quem quer que ganhe as eleições, deixar claro aqui, espero que não seja o Lula, tá? Mas quem quer que ganhe as eleições presidenciais, a gente ainda assim precisa de um Senado forte e atuante, independente, gente lá que não se vende por cargo, não se vende por verba, e eu acho que eu já provei isso, pelo que eu fiz no passado, que eu não me vendo, que eu estou ali para defender o interesse público e os interesses da população. Ministro, temos mais uma pergunta agora de Felipe Moura Brasil. Vai lá, Felipe. Boa noite, ministro. O senhor falou que muitos abandonaram as bandeiras do combate à corrupção em razão de oportunismo. O senhor teve diversos ruídos com o presidente Jair Bolsonaro enquanto era ministro da Justiça e Segurança Pública nesse sentido, desde a transferência do COAF, do Ministério da Justiça, passando pelos jabutis ali sancionados pelo Jair Bolsonaro, presidente da República, no pacote, desfigurando o pacote anticrime proposto pelo senhor. O senhor também denunciou a interferência na Polícia Federal feita pelo presidente e agora, nesse período eleitoral em que o senhor precisa dos votos de bolsonaristas no Paraná, a gente nota uma baixa nessa temperatura, nesse tom, em relação a críticas ao presidente, à sua família, aos seus apoiadores de um modo geral. É uma estratégia eleitoral? O senhor falou de bandeira, o senhor continua aí defendendo a volta da prisão em segunda instância, etc. Mas qual é a sua posição a respeito do presidente Jair Bolsonaro? O senhor parou de criticá-lo? Olha, Felipe, eu tenho um ponto muito sério em relação a isso, que eu tenho colocado aqui reiterado, que é o seguinte: eu e o presidente Bolsonaro, nós temos um adversário em comum, que é Lula, que quer destruir a Lava Jato, todo o legado da Lava Jato, e quer perseguir implacavelmente todos aqueles que se envolveram e trabalharam na operação. Querem transformar os agentes da lei em bandidos e os bandidos ali em inocentados, quando a gente sabe que isso não aconteceu. Então a minha luta, a minha insurgência é em relação a isso. Agora você pode ter certeza, Felipe, de uma coisa:
eu jamais abandonarei os meus princípios e os meus valores. E estou colocando o meu nome para ir ao Senado, não para me tornar um político como os outros, mas um político que defenda essas bandeiras históricas e que não seja subserviente a quem quer que seja. A minha marca da minha história como juiz, ministro da Justiça, e o que eu pretendo fazer no Senado é ser uma voz forte e independente no Senado para defender sempre fazer o que é certo. E o que é certo é voltar, sim, o combate à corrupção com toda a sua força. E a gente levar essa credibilidade que a gente construiu nessa área para outros temas, como, por exemplo, segurança pública, que a gente fez um trabalho permita que me dizer, mas acho que foi muito bom no Ministério da Justiça, tanto que a gente conseguiu reduzir os índices de criminalidade, mas também levar para outros temas importantes para a população, que é a saúde, educação, geração de emprego e geração de renda. A gente até estava vendo aqui anteriormente o programa da CNN, se falava do problema da fome no Brasil. Claro, tem que enfrentar políticas públicas robustas. Agora, a gente não consegue fazer nada disso se a gente não partir do pressuposto da honestidade e da integridade. Não podemos abandonar o combate à corrupção. Ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro também, agora candidato ao Senado, muito obrigado pela participação aqui no CNN Prime Time. Boa noite. Muito obrigado. Foi sempre um prazer falar com vocês e eu fico feliz de ter esse direito de resposta, porque eu tenho sido reiteradamente ofendido com base em mentiras pelo ex-presidente Lula e tem que ter um espaço para a gente poder responder a todas essas mentiras e pontuar exatamente o que aconteceu na Lava Jato e o que foi revelado e quem é de fato o pilantra nessa história. Muito obrigado, boa noite, até a próxima. Bom, deixo claro também que o espaço está aberto para manifestações tanto do Partido dos Trabalhadores quanto do candidato Luiz Inácio Lula da Silva sobre as falas do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro nesta edição do CNN Prime Time.